Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Tivemos, semana passada, no auditório do Colégio Pelotense, uma audiência pública para começarmos a discutir licitação do transporte coletivo urbano e rural. E, particularmente, fiquei muito feliz porque ficou determinado na vereadora Ivan que um dos eixos principais será a equiparação da passagem da zona rural com a zona urbana. E isso chega a ser quase uma teimosia minha durante esses anos de mandato e particularmente no final do meu segundo mandato e agora no início desse mandato, em que eu tenho percorrido a zona rural e tenho conversado com os colonos, os moradores das mais diversas regiões da colônia, e no início eles achavam que eu estava ficando louco, que aquilo era um devaneio, era um sonho que jamais poderia acontecer, porque como é que o dono da Bosenbecker vai permitir isso? Como é que o dono da Armes, da Santa Silvana, vai deixar isso acontecer? Na sua inocência, o colono não entendia que a licitação não era nenhum favor de empresa, ao contrário, elas estão por fora desse processo. E se quiserem participar, né, vereador Viana, ou farão um consórcio de empresas, ou concorrerão de forma solidária, o que praticamente, no meu entender, alijará da disputa. Mas fazendo um consórcio, é bem provável que as empresas que estão até possam continuar, vereador Viana, mas, de outra forma, obedecendo a outros posicionamentos da Prefeitura. Acho que esse ato será o quarto grande ato, no meu entender, vereador Viana, do governo Eduardo, somado ao estacionamento rotativo, a questão dos camelôs, a questão dos trailers e agora a licitação. É um governo que, no meu entender, ainda está lento, mas que toma partido em situações onde precisa de firmeza. E nessa situação, me parece ser uma delas. Vereador Roger Ney, o senhor que é um vereador que também trabalha, ontem teve uma reunião lá no Posto Branco, né? O senhor sabe que naquela zona nós chegamos a ter passagens a R$16. R$16 para andar dentro da própria cidade. É um preço mais caro, que eu me arrisco a dizer, de ir até São Lourenço. Certamente Rio Grande, Morro Redondo, Arroio do Padre, Canguçu é. Então, vocês vejam a dimensão dessa licitação, o que vai atingir. Nós, através dessa licitação, nós conseguiremos incluir a zona rural num processo de trabalho, vereador Ivan Duarte, já que hoje as mulheres da zona rural, principalmente, ou mentem que moram na cidade para conseguir emprego, ou não têm emprego. Os homens ainda trabalham na lavoura, trabalham em empresa de ônibus, como cobrador, como motorista, são caminhoneiros, mas as mulheres sobra para elas o desemprego. Então, eu estou mais do que esperançoso, estou convicto que chegou a hora da colônia ser reconhecida como parte integrante da cidade de Pelotas. Não é mais aquela situação de apenas botar a comida na nossa mesa. Agora
partir dessa licitação, nós teremos condições de devolver à colônia um pouco daquilo que nós devemos há muito tempo. Continuei indo à zona rural depois disso, e hoje as pessoas já veem, através do jornal, já foi mais explicado, vereador Viana, o que é a licitação, a quem atinge, né? E as pessoas agora começaram a se dar conta de que realmente essa licitação deixa de ser uma utopia para ser uma coisa palpável, possível e que vai incluir, tá, milhares de pelotenses que hoje vivem completamente fora da vivência da cidade de Pelotas. Então, quero cumprimentar a coragem que teve o prefeito Eduardo Leite, já que esse era um assunto falado, comentado, discutido entre eu e ele, quando vereadores, e sempre dito por mim que era uma iniciativa, foi uma iniciativa do ex-prefeito Fernando Marrone, que trouxe esse assunto com as bacias de compensações, né, vereador Ivan Duarte, vereador Marcola, e que, infelizmente, naquela época não se conseguiu a aprovação. E, para mim, pouco me interessa quem é o pai da criança, e a gente tem que fazer jus ao ex-deputado Fernando Marrone, ex-prefeito, por ter tido a ideia, e parabenizar o atual prefeito por ter tido a humildade de pegar essa bandeira e levar até o fim. Essa reunião lá no Colégio Pelotense foi importante, surgiram ideias, principalmente de um grupo que estava representando o PSOL, ideias que poderão certamente ser avaliadas e bancadas por esse governo, mas, principalmente, para a zona rural, nós acreditamos que até o final do ano essa licitação estará pronta e as empresas terão mais meio ano para se adaptarem seus ônibus, comprarem ônibus, pintarem os ônibus, enfim, terão mais meio ano, se assim for necessário, para se adaptar. Mas é uma notícia que me parece alvissareira para o meio rural, para o morador da zona rural, para o colono, que certamente não aguenta mais pagar esse escárnio que é a passagem da zona rural. Melhora tudo, melhora a educação do filho do colono, melhora a saúde do colono, que não tem mais que combinar ficar doente com o dia de receber seu salário, e é um sonho que está se tornando realidade através do trabalho dessa casa. Não é só meu, a gente sonha, mas se não tiver o apoio de cada um dos colegas, certamente isso não sai do papel. Esse assunto hoje só vai ser resolvido porque, na época, lá atrás, o ex-prefeito Fernando Marrone propôs, depois eu abracei esse assunto que acho, estou convicto que é a grande saída para a zona rural, e o vereador, na época de Eduardo Leite, muitas vezes conversamos sobre isso, e agora, como prefeito, teve a sensibilidade de bancar esse assunto. Ficará certamente marcado o seu governo na zona rural. Não tenho nenhuma dúvida que essa é uma ação que vai carimbar o nome do prefeito Eduardo Leite em toda a zona rural. Obrigado.